Hebreus capítulo 13, o versículo é de número 4. Enquanto você procura, eu vou estar orando a Deus. Amado Deus eterno Pai, eu peço perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, Deus, e te peço, ó Deus, que eu venha abençoar a tua palavra, que vai ser lida, Senhor. A tua palavra vai ser pregada nessa noite. Então, ó Deus, que nós possamos ser edificados e abençoados pelo poder da tua palavra. É o que eu espero em Jesus. Amém. Hebreus capítulo 13, versículo número 4. Hebreus 13, versículo número 4. Glória a Deus. Esse versículo foi a Eliane que me falou hoje. Deus me deu algo em cima desse versículo que a Eliane falou hoje para mim. Foi ela que deu esse versículo. O versículo diz assim: venerado seja entre todos o matrimônio, unido sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Bem, aqui Deus está falando sobre o casamento, o matrimônio. Aí ele começa o versículo dizendo: venerado entre todos venerado seja entre todos o matrimônio. Ele começa venerado. Eu fui no dicionário procurar o significado da palavra venerado. Venerado quer dizer respeitado, quer dizer reverenciado. Então, o matrimônio tem que ser respeitado, ele tem que ser reverenciado. E aí Deus, no final, ele condena, ele fala, no final do versículo, que Deus vai julgar os adúlteros e os prostitutos. Deus vai julgar. Isso, claramente, ele está falando sobre o casamento entre homem e mulher terreno, Ele está falando aqui sobre relação entre homem e mulher. Mas não é sobre isso que eu quero entrar, Não é sobre isso que eu quero falar essa noite. Eu quero falar sobre uma outra coisa, porque às vezes a pessoa pode virar e falar assim: mas eu não sou casado, ou eu não sou casada, ou eu já tive casamento, hoje não sou mais casado. Mas a gente tem que ter em mente que todos nós somos casados. Todos nós temos uma aliança com Deus. Todos nós temos um compromisso aonde nós temos que respeitar esse compromisso com Deus e reverenciar esse compromisso com Deus. A verdade é essa. Se Deus ele quer respeito e reverência no matrimônio entre homem e mulher, imagina a relação dele para conosco. Uma das coisas que mais irrita a Deus é isso, é quando a gente não respeita, não reverencia, quando a gente se separa, porque quando a gente volta ao mundo, quando a gente larga a casa de Deus, nós estamos nos separando de Deus, Então, nós temos que entender nessa noite que o nosso casamento com Deus
ele é muito mais importante do que o nosso casamento na terra. Não que o casamento na terra não seja importante, é importantíssimo, porque ele deixou registrado isso. Mas e o nosso com Deus? Né? A verdade é, como é que está o nosso casamento com Deus? Por que isso? Porque nós temos que ter a nossa parte, né? Nós temos que fazer a nossa parte. Às vezes, no casamento terreno, a gente não faz a nossa parte, né? A gente acaba deixando algumas coisas de lado. E com Deus não dá. A pergunta é, o meu casamento com Deus, como é que tem andado? Eu tenho reverenciado, eu tenho respeitado, e isso deve ser analisado de Gênesis a Apocalipse. Tem que ser analisado de Gênesis até Apocalipse. Por quê? Porque um casamento que não está sendo respeitado, reverenciado, um casamento que está em crise, não tem bênção, não tem milagre. Quando é assim na terra, é assim na terra, né? Quer ver eu ter tudo na minha mão, quer ver eu ter tudo que eu quero dentro de casa, é quando eu faço alguma coisa de bom com ele antes. Aí o que acontece? Aí eu tenho bastante coisa. Aí realmente eu ganho uns presentes. Por quê? Porque eu fiz algo que agradou a ela, porque eu fiz algo que deixou ela feliz. O matrimônio é assim, o casamento é assim. Se a gente deixa uma das partes infelizes, isso acaba culminando no divórcio. E com Deus e com o Senhor, né, a gente acaba deixando de receber aquilo que Ele tem para aqueles que agradam a Ele. A verdade é uma só, irmão. Nós fomos feitos para agradar a Deus. Nós fomos feitos para reverenciar a Deus. Nós fomos feitos para estar fazendo aquilo que Deus determinou que nós viéssemos a fazer. Quando eu honro o meu casamento com Deus, fazendo aquilo que Ele ordena que eu faço, eu começo a receber de Deus as bênçãos que Ele tem para me dar, os milagres que Ele tem para fazer. Saul, ele tinha um casamento com Deus. Ele era um homem até vitorioso. Ele era um rei vencedor. Ele era um rei abençoado. Até o momento que Saul resolveu largar aquilo que Deus ordenava que ele fizesse. Até a hora que Saul resolveu fazer aquilo que Deus não mandou ele fazer. Ali houve uma ruptura, ali houve uma crise, a qual Saul começou a afundar, o diabo acabou entrando e o final foi Saul se matando. Então é muito triste isso. É muito triste a gente ver pessoas
que estão até com um casamento com Deus, mas estão em crise. Estão em crise porque não estão venerando esse casamento, porque não estão respeitando esse casamento. E aí, irmãos, começa o sofrimento, aí começa a angústia, aí começa a dor. Por quê? Porque fez aquilo que não era para ser feito. Agora, você vai para a Bíblia, você vê profeta que foi arrebatado, Enoque que foi arrebatado, porque andava com Deus. Ele estava tão perfeito, que Deus tomou para si. Esse é um casamento que agradou tanto a Deus que ele não conheceu nem a morte. Agora você vê quantos casamentos com Deus deram certo e tiveram crise, mas mesmo assim foram pessoas abençoadas, porque reverenciaram a Deus. Nós temos Davi, que teve falhas, mas ele sempre reverenciou a Deus. Ele nunca deixou de reverenciar a Deus. Em todos os erros que ele cometeu, ele reconheceu o seu erro, voltou atrás e nunca mais praticou. O nosso problema hoje em dia, que a gente quer ditar a nossa relação com Deus. A gente quer mandar a nossa relação com Deus. Eu tenho que entender que eu preciso fazer o que Deus manda. Eu preciso fazer o que Deus quer que eu faça. E às vezes, o que Deus requer de nós não são coisas fáceis. Não são coisas que são moleza de fazer, né? Nós estamos lá, podemos falar sobre Noé, e Noé tem que fazer uma arca, né? E uma arca dificílima de ser feita, mas Noé foi lá e fez. Por quê? Porque Noé reverenciava a relação dele com Deus. Tanto que quando Deus olha do céu com a intenção de acabar com o ser humano na face da terra, Deus não acaba o ser humano que viu o casamento que ele tinha com Noé. Ele viu como Noé reverenciava a relação dele com Deus. E ali Deus fala assim: eu não posso matar esse homem, eu não posso acabar com a humanidade, porque tem um ali que é fiel no casamento comigo. Aí Deus vira e manda ele fazer. Irmão, Noé era tão ligado a Deus, o casamento com Deus dele era tão sólido, que quando Deus mandou ele fazer a arca, Noé não titubeou. Você não vê na Bíblia Noé questionando, você não vê na Bíblia Noé suspirando, você não vê na Bíblia Noé tentando sair fora, você não vê. Noé era tão com Deus, que Deus mandou ele fazer algo absurdo, que Noé foi lá e fez. Porque o que Deus mandou Noé fazer era algo absurdo. E isso é um casamento. Isso é uma relação de reverência, de respeito, quando eu entendo que Deus, Ele é o Senhor dessa relação e que Ele tem ordenanças para que eu tenha vida, né? Tem ordenanças para que eu tenha bênção, tem ordenanças para que eu tenha milagre. Então, eu não posso ter uma vida de qualquer maneira. Eu não posso deixar de cumprir aquilo que Deus deixou na palavra dele. É muito bonito a gente ver debaixo da chuva, né, o temporal,
os irmãos chegando. Isso é muito bonito, né? Isso é muito bonito. Mostra que quer compromisso, mostra que quer alguma coisa com Deus. Mas na verdade, nada disso tem efeito se eu não cumpro a palavra da minha vida. Nada disso tem efeito, porque aí eu vou cair no sacrifício de tudo. O sacrifício de tudo é eu sair da minha casa na chuva do temporal, no alagamento, no sol. Vou para a igreja, mas não cumpro aquilo que a palavra de Deus determina na minha vida. Eu não coloco em prática aquilo que a Bíblia determina na minha vida. E aí, com isso, eu acabo tendo impedimentos da minha vida andar. Eu acabo tendo impedimentos de eu ser abençoado. Por quê? Porque meu casamento com Deus está em crise. E casamento em crise não tem bênção. Casamento em crise tem problema. Casamento em crise tem discussão. Às vezes o casamento em crise até aqui na terra, até violência tem. E com Deus, o nosso casamento, com o Senhor, o nosso casamento, ele tem que estar pautado no respeito, ele tem que estar pautado na reverência, ele tem que estar pautado, né, no amor. E como é que eu demonstro isso? Obedecendo à vontade de Deus. Deus. E a pergunta é: a gente tem obedecido à vontade de Deus? A gente tem feito aquilo que a Bíblia ela requer de nós? Porque não adianta a gente ser ouvinte da palavra. A Bíblia fala que nós temos que ser praticantes da palavra. E praticar a palavra não é praticar a metade da Bíblia. A palavra ela tem que ser praticada de Gênesis e Apocalipse. O Velho Testamento não foi deixado de lado. Ele não foi esquecido, por isso que ele está aqui. Nós temos que entender que nós precisamos buscar esse relacionamento íntimo com Deus. Jesus, ele diz que ele é o Deus de aliança, ele quer aliança. Aliança é compromisso. Aliança é casamento. Aliança é respeito. Aliança é reverência. E aí, como é que estamos nós diante disso? Diante da palavra de Deus. Eu tenho cumprido aquilo que a Bíblia determina na minha vida? Eu tenho cumprido. Eu tenho dado o meu melhor para Deus, porque é isso que Deus quer de nós. Muitas vezes, nós esperamos o melhor de Deus na nossa vida. Ou melhor, nós queremos o melhor de Deus na nossa vida. Mas nós esquecemos que nós temos que dar. A própria Bíblia declara que melhor é dar do que receber. A própria Bíblia declara isso. Mas o problema é que nós estamos querendo. Nós queremos muito. Nesse casamento, nós queremos muito as riquezas que Deus tem para nos dar. Nós queremos muito. É como se fosse um casamento interesseiro. Nós temos um casamento com Deus, que é o dono, Deus da prata, tem tudo de melhor para nos dar, então eu quero tudo porque eu sou casado com Ele. Mas na hora de dar, eu dou pouco ou eu dou quase nada. E é isso que nós temos no curso de restauração, né? Hoje no curso da restauração. Então hoje é dia de nós restaurarmos o nosso casamento com Deus. Nós precisamos dessa restauração. A gente não pode se enganar. A gente não pode pensar que está bom
sem tá bom. Se existem falhas nesse casamento, elas têm que ser consertadas. Elas têm que ser restauradas. Porque senão eu acabo deixando de receber aquilo que Deus quer para mim. Aí eu vou lá para Salomão, aí eu vejo Salomão, na hora de falar com Deus, eu vejo a reverência de Salomão, eu vejo o respeito de Salomão, e eu vejo que Salomão, ele não estava de olho grande em cima das riquezas que Deus tinha para ele. Afinal de contas, ele era casado com Deus. E como ele soube pedir, como ele soube agradar a Deus, ele recebeu muito mais do que ele tinha pedido. Ele recebeu muito mais do que ele estava pedindo a Deus ali. Por quê? Porque Salomão, ele soube agradar a Deus. Irmão, se a gente souber agradar a Deus, nós recebemos da parte dele muito mais do que a gente está pedindo. A gente consegue receber de Deus muito mais do que ele está esperando. Basta a gente saber agradar a Deus. Nós temos que saber agradar a Deus. Nós temos que saber falar com Deus. Você vê, uma mulher, ela pede a cura de uma filha, Jesus vira para ela e fala assim: olha só, não é lícito, não é justo eu tirar da mesa dos filhos e dar para os cachorrinhos. A mulher, ela soube falar para Jesus, ela recebeu o milagre da filha dela. Ela vira para Jesus e fala: mas na mesa dos senhores que os cachorrinhos se alimentam. Aqui a mulher recebe porque ela soube falar. Irmão, nós temos que saber o que nós vamos falar para Deus. Nós temos que saber quais são as palavras que nós vamos falar para agradar a Deus. Para quê? Para nós recebermos. Para nós recebermos muito mais do que nós estamos esperando. Para que a gente tenha uma vida abençoada. Para que a gente tenha uma vida próspera, uma vida de milagre. Então nós temos que buscar em Deus, né, tudo isso aí, para que nós possamos ter uma vida abençoada. Porque Deus espera que nós comprometimento, né, esse comprometimento de estar no culto, né, mesmo debaixo de chuva, Deus espera isso de nós, né? Deus espera o nosso comprometimento, né, de ser participante da igreja do culto, né? Deus espera de nós que nós venhamos nos envolver com as coisas dele. Deus espera de nós que a gente se chama, né? Deus nos chamou a gente só para vir, sentar na cadeira, assistir o culto, ouvir a palavra e ir embora. Não. Deus espera de nós envolvimento. Deus espera de nós, né? Deus se entristece muito quando a gente não se envolve, né? Não se envolve com Ele. E não se envolver com Ele é não se envolver com as coisas dele, é não se envolver com a casa dele, é não se envolver. E nós precisamos disso. Nós precisamos entender que Deus espera isso de nós. Deus espera de nós um comprometimento para que a nossa vida seja abençoada. Aleluia. Para que a gente consiga receber mais. Às vezes a pessoa fala assim: eu sou abençoado. Jesus me abençoa. Mas às vezes Deus fala assim: eu quero mais. Eu quero abençoar mais. Eu quero fazer mais. E a gente está retendo a mão de Deus porque falta envolvimento. Deus espera de nós envolvimento.
venerado seja de todo o matrimônio, e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão a prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Prostituição, adultério com Deus é quando eu começo a adorar outras coisas. Né? Tem muita gente que adora carro, né? Fica às vezes não vai nem para a igreja por causa do carro. Tem muita gente que é pegada a dinheiro, né? Muita gente. Eu conheço gente, eu já falei com pessoas que tem muita condição financeira e a pessoa virou e falou assim: não, eu não entro para a igreja porque senão eu vou ter que dar 10% do que eu ganho, do meu salário, para a igreja. Eu vou ter que dar oferta. Então, eu adoro a Deus aqui de fora mesmo. Eu não preciso estar em igreja nenhuma. Eu comecei isso até esses dias. Lá na academia com o senhorzinho João, estava até perto. Ele falou assim: minha esposa, minha mãe, tudo evangélico. Ele falou assim: eu não sou evangélico. Eu acredito em Deus. Eu só acredito em Deus. Eu não acredito em outra coisa que não seja Deus. Para mim, Jesus morreu na cruz para me salvar. Só que esse negócio de ficar na igreja assistindo o povo e tendo que dar livre de oferta, para mim isso está fora. Aí ele falou assim: eu ajudo de outra forma. Eu pego meu dinheiro, eu dou cesta básica, eu ajudo quem está necessitado, eu faço dessa forma. Mas eu não frequento culto, eu não frequento igreja e só adoro a Deus. Até também assim, já tem uma parte boa de você só adorar a Deus, adorar Jesus, essa parte é boa. Só que você tem completo. Você tem completo, porque Deus quer um comprometimento, porque Deus quer um laço. Não tem nem comprometimento, porque Deus quer com a gente um laço, uma proximidade maior. E está faltando isso. Porque a tua esposa é crente, a tua mãe é crente, não é minha mãe, pois é. Então, a tua mãe que tua esposa é crente, ela é uma igreja. Então, a igreja que elas vão, se está aberta, é com o dinheiro dos irmãos que está dando lá dentro. Se tem ar-condicionado, foi comprado com o dinheiro dos irmãos. Então, a necessidade de você se envolver é muito grande. Você está deixando de ir para a igreja por causa de você não dá dinheiro. Se você quiser ir para a igreja e não dá dinheiro, você não dá. Mas vai, começa a ir e Deus vai trabalhar no teu coração. Você vai se envolvendo. Então, assim, tem muita gente que está nesse nível. Tem muita gente que não vai para a igreja. Por isso que a Bíblia fala que é muito difícil um rico entrar no reino do céu. Quando é que Deus falou isso? Deus falou isso quando o jovem, ele perguntou para Deus assim: o que eu preciso para herdar o reino do céu? Aí o Senhor falou para ele 10 mandamentos. Aí ele encheu o peito igual pomba. Aí ele falou assim: tudo isso eu já faço desde a minha mocidade. Desde jovem eu faço tudo isso. Aí a Bíblia fala assim que Jesus olhou para ele, o amou. Olha só, Jesus olhou para ele, o amou e chamou ele para casa, chamou ele para o casamento. Chamou ele para a relação, falou assim: então vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e vem após mim e segue. A Bíblia fala que o jovem saiu triste da presença de Deus. Aí Jesus vira e fala assim: é mais fácil o rico com o camelo passar do que o rico entrar na reino do céu. Por quê? Porque está preso, irmão. Está preso. O cara deixou de ter relação com Deus. O cara deixou de querer
céu por causa de dinheiro. Olha só que coisa triste. Olha que coisa horrível. Então, nós temos que entender que nós temos uma relação com Deus que requer uma via de mão dupla. Requer um comprometimento meu para com Deus. Verdade? E eu preciso analisar de Gênesis a Apocalipse para eu poder agradar a Deus naquilo que Ele requer de mim. O jovem rico foi embora sem salvação. Não tem noção do que é isso? Por causa de dinheiro, o cara foi embora sem salvação. Judas se matou porque se vendeu por 30 moedas de prata. Judas, ele por causa de dinheiro, ele perdeu o céu. Ele foi para o inferno por causa de dinheiro, porque se apegou, porque vendeu a Jesus. Olha só quanta gente que se perde, que não está no céu, porque se vendeu, porque escolheu, né? Escolheu. E olha só, o jovem rico, ele era cumpridor dos mandamentos de Jesus, tá? De Deus. Ele era cumpridor. Ele virou para Jesus e falou: todos esses mandamentos eu cumpro desde criança. Ou seja, ele era um seguidor de Jesus, obediente aos 10 mandamentos. Mas Jesus foi lá no fundinho dele, lá, viu o que estava narrando nele. Aí ele falou assim: então agora pega o teu dinheiro, se desfaz dele aos pobres, vende tudo que tem aos pobres e me segue. E vão para o céu comigo. O jovem foi embora triste. Então, você tem ideia, esse jovem, ele não era qualquer um. Esse jovem, ele não era uma pessoa que não era cristão. Esse jovem, ele era cristão e obediente, mas faltava uma coisa. E para nós, que coisinha é essa que está faltando? Que nós precisamos entrar no céu. Nós precisamos ser abençoados na terra e nós precisamos entrar no céu. E a pergunta é: o que está faltando? Qual é essa coisinha que está faltando para poder eu conseguir alcançar aquilo que Deus tem para a minha vida? Essa é a pergunta. É isso que a gente tem que sair daqui se perguntando. Porque a restauração para Deus é mônima. A restauração para Deus é fácil, é moleza. Agora, para a gente receber a restauração, nós temos que fazer essa parte. Pior, para a gente alcançar o céu, nós temos que fazer essa parte. Porque muitas vezes a gente está pensando que está indo para o céu e está faltando, a gente não sabe, e quando chegar na hora H, a gente está ferrado. Porque o jovem chegou lá, todo feliz, e falou para Jesus: eu faço tudo desde novo. Ou seja, o jovem diz assim: eu estou no caminho do céu, eu estou no caminho certo, eu estou andando para Deus. Mas na verdade ele estava enganado, ele não estava perdendo, ele não estava no caminho, ainda faltava uma coisa, ele não conseguiu largar essa coisa, né? Então, que nós possamos sair daqui largando tudo aquilo que tem impedido a gente se aproximar de Deus, da gente venerar Deus, da gente reverenciar Deus, que a gente possa sair daqui essa noite largando tudo,
restaurando a nossa vida com Deus, a vida conjugal. Né? Quando o casamento está em crise, a gente tem que procurar restaurar o nosso casamento. Eu estava falando com ele hoje sobre uma situação na família dela, onde a esposa largou o marido e teve problema de saúde, teve mal. Aí ele foi para a casa da irmã em São Paulo, para a irmã tratar e cuidar dela. Aí deixou o marido aqui. Agora, ela não quer voltar mais. Ela está no meio bom lá. O marido que ela largou, não estava ruim quando ela largou, quando ela foi para lá. Agora o marido está ruim, está maluco, pancada da cabeça, está lá sofrendo. Aí as pessoas que filhos, primas, sei lá, estão lá tomando uma surra, porque o velho foi louco, está dando pancada nos outros, pega pedaço de pau e bate nos outros, se urina todo, defeca no meio da casa, entendeu? Não está mais tranquilo. E aí a mulher agora mesmo não quer voltar. Né? Aí ele falou assim, pô, é difícil, né? Realmente para voltar, eu falei, olha só, não é assim que Deus quer não. Se ela foi tratada, se recuperou e está dando para levar, mesmo que ela não consiga cuidar do marido, o lugar dela é do lado do marido. É gemer até a morte. O casamento é imaculado. Olha o que está dizendo aqui, ó. É venerado. Ele é venerado. Matrimônio. Ele não pode ser rompido. Como o casamento está em crise, nós temos que buscar restauração do casamento. Né? A não ser por causa do adultério. Né? Aí a Bíblia dá respaldo para separação, para adultério. Mas tirando isso, ele tem que ser restaurado. O casamento ele tem que ser restaurado. Eu não posso simplesmente que o cara agora está arrebentado, ele está passando lá, eu largo o cara, vou embora para longe e não quero nem mais saber do homem. E é um casamento sem nada de 50 anos, para mais. E aí larga o cara, né, viveu a vida toda com o cara, larga o cara e acabou. Então, mais um casamento. Então acontece, é muito feio isso, é muito ruim isso, porque nós temos que restaurar o casamento. E com Deus é a mesma coisa. Não existe a opção de divórcio com Deus. Se a gente buscar o divórcio com Deus, se a gente quiser largar o nosso casamento com Deus, a gente até pode. Mas o sofrimento é certo. Mas o problema é certo. Por quê? Porque nós temos que restaurar esse casamento. Da mesma forma que o casamento na terra tem que ser venerado, respeitado, honrado, o nosso casamento com Deus também. E nós temos que buscar essa restauração. Por quê? Porque eu preciso ter uma vida abençoada e eu preciso alcançar o céu. Então, hoje eu vou orar, hoje eu vou clamar a Deus, não pela restauração que está precisando de Deus, não pela aquilo que está precisando de Deus faça, mas eu vou orar hoje para que a restauração do teu casamento com Deus aconteça. Que eu entenda que eu preciso alcançar o céu, que eu entenda que eu preciso agradar a Deus, porque eu estou no casamento. E nós vamos orar para que tudo aquilo que esteja impedindo a minha chegada ao céu, está por terra hoje em nome de Jesus. Vamos colocar de pé.